Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Débora. Nossa aula de hoje é da disciplina de Geografia, no novo conteúdo do livro didático que vocês receberam. Então, a unidade 2, tá? Eu peço que vocês só confiram aqui o que nós iremos estudar hoje. O assunto, unidade 2, atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Esse conteúdo, ele é bem familiar, bem parecido com o conteúdo de história, né? Eles fazem uma conexão de informações e agora, nesta unidade, nós iremos explorar sobre as atividades econômicas que fazem parte do desenvolvimento das cidades. O que é isso? Qual é a contribuição dessas atividades? As atividades econômicas, elas envolvem vários profissionais com suas habilidades e essas pessoas que têm suas profissões contribuem diretamente para o desenvolvimento das cidades. E as páginas que nós iremos trabalhar hoje é no livro didático, página 3 até a página 6. Então, peço que vocês acompanhem. Peguem um marca-texto também, por favor, que nós iremos utilizar, tá bom? Para registrar as informações mais importantes do texto, destacar, fixar a informação. Muito bem, então aqui nós temos a nossa unidade, atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Neste capítulo você vai estudar como os seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas nos espaços do município. O que é um município? Quem lembra o que é um município? Então, município é a mesma coisa que cidade. Também vai perceber que o trabalho humano, o trabalho das pessoas, caracteriza as paisagens urbanas e rurais, ou seja, o trabalho humano, o trabalho desenvolvido pelas pessoas, ele é encontrado tanto na área rural quanto na área urbana. Agora vamos explorar essa imagem, logo aqui no início da unidade. Nós temos aqui uma paisagem. Essa paisagem ela tem uma característica rural ou urbana, ou os dois. Então aqui nós podemos visualizar que nós temos características de cidades, né? De áreas urbanas, olha, os hospitais. Temos aqui movimentação de veículos, temos outras construções também, outros prédios, praças, igrejas. Então aqui nós temos visivelmente uma característica de uma área urbana. E aqui, olha, já tem uma característica parecida com a área rural, com as plantações, criação de animais aqui também. Então, esta imagem ela representa as características urbanas e rurais, as características das paisagens urbanas e rurais, tá? Dando continuidade. Diga aí, observe estas duas obras de arte da artista Tarsila do Amaral. Quem foi Tarsila do Amaral? Foi uma pintora brasileira que, em seus trabalhos, usava muitas cores, tons fortes e figuras geométricas para representar temas do cotidiano e as paisagens brasileiras. Então, Tarsila do Amaral, ela tinha essas características, né? Durante o trabalho dela, que era fazer pinturas, ela caracterizava os seus desenhos com cores fortes, com tons fortes, e ela representava, geralmente, os temas das pinturas era representando o cotidiano da vida das pessoas ou de paisagens, né, do Brasil. Então, vamos conhecer aqui duas dessas pinturas, né, que ela fez. Então, nós temos aqui a primeira paisagem, a primeira obra, né, de arte, e nós temos aqui a segunda. Esta primeira obra
de arte, ela tem uma característica urbana ou rural? É uma característica de uma cidade ou do campo? Olha aqui, temos aqui algumas construções. Aqui parece ser um veículo, né? Acredito que seja uma praça. Então aqui, esta imagem, ela tem uma característica de cidade, uma característica urbana. E esta outra imagem, esta outra obra de arte que ela fez, olha, tem característica de uma área rural. Por quê? Olha, criação de animais, pouco movimento nas ruas, poucas construções, não tem prédios, não tem carros, não tem a movimentação e circulação de pessoas, de veículos. Então aqui ela registrou uma paisagem do campo, uma paisagem rural. Muito bem. Letra A. Que paisagens são retratadas nas duas obras de arte apresentadas? Certamente esse espaço aqui vai ser pequeno, você pode registrar a sua resposta no caderno de geografia, tá bom? Que paisagens são retratadas nas duas obras de arte? Qual é a paisagem que ela representou aqui neste desenho, nessa imagem? E qual é a paisagem retratada aqui nesta obra de arte? Então você vai explicar de acordo com o seu entendimento. Letra B. As paisagens retratadas apresentam diferenças? Elas são diferentes ou elas são iguais? Quais são os elementos que diferenciam esta paisagem desta paisagem? Elas são diferentes. O que tem nesta paisagem que não tem nesta aqui? Então você vai identificar, observar os detalhes que você vai conseguir ver as diferenças, tá? C. Qual das paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Qual dessas duas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Em sua opinião, letra D, em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Você acha que essas paisagens aqui, elas podem representar um único município? Por exemplo, o município de Tucuruí, ele pode apresentar e ele apresenta paisagens urbanas e rurais? Sim ou não? Sim. O município de Tucuruí, ele apresenta também uma paisagem rural e também a paisagem urbana. Nós temos as duas características, tá, em nosso município. Ou seja, estas paisagens aqui, elas também podem representar o mesmo município. E aí você vai justificar, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Vamos brincar. Com o auxílio do professor, faça a releitura das obras de Tarsila do Amaral. Lembre-se de mostrar elementos específicos que caracterizem a cidade e o campo. O que você vai fazer aqui nesse espaço? Você vai fazer de acordo com as suas interpretações, o que você observou, né, nos elementos lá da obra da Tarsila do Amaral. Você também vai fazer a sua obra, você também vai registrar as suas observações da cidade, de elementos que compõem a cidade e de elementos que compõem o campo. Você vai fazer um desenho aqui, olha, você pode dividir e de um lado você faz a representação da cidade e aqui embaixo você pode fazer a representação do campo, tá? Atividades econômicas. Agora eu peço que vocês peguem o marca-texto de vocês que nós iremos utilizar, tá? Atividades econômicas. Você estudou que as áreas rural e urbana de um município apresentam paisagens com características diferentes. Você vai grifar
você até diferentes. Isso ocorre porque a maneira como o espaço está organizado reflete o modo de vida e o tipo de trabalho desenvolvido pelas pessoas que moram nele. O que isso significa? Que o município ele apresenta paisagens diferentes, as características são diferentes, nada é igual. Por que isso acontece? Porque a maneira como o espaço está organizado e também o modo de vida das pessoas e o trabalho, tudo que acontece dentro de um espaço urbano e rural acaba sendo modificado. Então, as paisagens elas são diferentes, tá? As atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. Você vai grifar também aí com seu marca-texto. As atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. Elas podem ser ligadas à produção agropecuária, que é uma atividade que é feita lá no campo, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Então, essas atividades aqui, olha, fazem parte das atividades econômicas. O que são atividades econômicas? São serviços que geram emprego para movimentar a economia de uma cidade. Mas quais são essas atividades que podem contribuir para o desenvolvimento de um lugar, de um espaço urbano, de uma cidade? Quais são essas atividades? Aqui nós temos alguns exemplos, olha. Colheita de milho para fazer ração. Essa atividade aqui é feita em uma área rural ou em um espaço urbano? Então, aqui nós temos já a legenda, olha. Colheita de milho para fazer ração na cidade de Guarani, Minas Gerais. Essa foto é uma imagem de 2018. Operário de uma indústria de fibra de coco em Conde, que fica na Bahia. Então, aqui nós temos uma colheita, que é uma atividade econômica, uma colheita que é feita em uma área rural. Nós temos também um operário que trabalha dentro de uma indústria que fabrica fibra de coco. Nós temos aqui também outro exemplo de atividade econômica, que são os trabalhadores na construção civil. São pessoas que trabalham com construções de prédios, de hospitais, de escolas. Então, aqui esses trabalhadores também fazem parte, desenvolvem, né, esse lugar, contribui para o desenvolvimento desse lugar. Temos aqui também outro exemplo de atividade econômica, supermercado. Aqui, olha, o mercado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, um supermercado onde recebe várias pessoas. Aqui nós temos os caixas que atendem e passam os produtos que as pessoas compram. Então, aqui nós temos 4 exemplos de atividades que são desenvolvidas e movimentam a economia, contribuem para o desenvolvimento de um lugar, de uma cidade. E aqui também tem uma atividade para vocês resolverem, ó. Encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Então, você vai encontrar no texto e vai escrever aqui o nome das atividades que são desenvolvidas pelas pessoas, tá? Muito bem, terceiro ano, então nós vamos finalizar aqui na página 6, tá? Esse foi o início do nosso conteúdo de geografia. Revejam as aulas. Quando você tiver com dúvida, você pode pausar, tá? Para responder uma questão. Leia direitinho, com calma. E até a próxima aula. Tchau!